Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da terceira semana da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em silêncio: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo esse tempo quaresmal, tempo propício que o Senhor nos chama à conversão. No Evangelho deste sábado, meditamos o exemplo de 2 homens que foram rezar, orar, mas a atitude de ambos são diferentes. Eles ambos agem diferente na relação com Deus. Primeiro, a parábola que Jesus conta sobre os tipos de oração mostra-nos como verdadeiramente deverá ser a nossa oração para com Deus e qual de fato a oração que chega ao coração de Deus. Jesus contou esta parábola para os que têm atitudes religiosas meramente aparentes, somente para cumprir com certos formalismo, ritualismo, ou para apenas que os outros vejam. Quando nos achamos sem pecado, que somos pessoas melhores que as outras, achamos também o direito de julgá-las, colocando-nos na posição de superioridade em relação aos demais, aos que, em minha compreensão, estão errados. É a postura do fariseu da parábola de hoje, diante do cobrador de impostos. Ambos foram ao templo para rezar, mas tiveram 2 tipos distintos de oração, uma carregada de orgulho e outra extremamente humilde. Quem rezou com arrogância, tipo a oração do fariseu, não foi ouvida por Deus. Quem rezou com humildade, a exemplo do cobrador de impostos, teve sua prece ouvida. Assim acontece também conosco quando rezamos. A eficácia da nossa oração vai depender da maneira como rezamos. Se a oração for mais uma agressão a Deus ou imposição, nunca será ouvida por Deus, ou seja, não sentirá efeito. Pois Deus ignora orações vindas de corações violentos, de pessoas arrogantes. Por outro lado, se a nossa oração brotar do fundo do coração humilde, do coração temente a Deus, esta será reconhecida e acolhida por Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, o grande modelo e exemplo que Jesus quer nos dar hoje, que não basta rezar, é preciso
rezar com humildade. Rezar na confiança de que Deus nos tratará conforme também o proceder de nossa oração. Temos que ter oração humilde e uma oração que reconhece a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo uma oração que entende o pecado do outro e que nós não estamos, quando rezamos, não estamos acima do outro, independentemente se é pecador ou não, porque quem de nós também não é pecador? Então a nossa oração não é porque somos justos. A nossa oração não é porque queremos dizer a Deus que somos perfeitos. A nossa oração, pelo contrário, é reconhecer o que somos e diante de Deus pedir clemência, pedir perdão. É para isso que serve a oração. É para isso que a oração foi pensada, para nos dirigir a Deus no pedido de perdão, no pedido de reconciliação, e não para apresentar o pecado, o erro, a falha do outro. Não é esta a intenção, não é este o modelo de oração que agrada a Deus. Assim, que cada um de nós, nesse tempo quaresmal, se curve diante da misericórdia do Senhor, não para fazer Deus conhecer apenas o que eu sou e o que faço de bom, mas sobretudo para chorar diante do Senhor as nossas misérias, a nossa pobreza interior, o nosso dispor para que Deus haja, para que Deus interaja na nossa vida e transforme tudo o que somos em oração. Transforme tudo o que somos em hino de louvor ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos reconcilie com o Pai, fazendo-nos procurar a sua misericórdia, sobretudo pela via da oração humilde, da oração simples que nasce e brota do coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.